Oi, eu me chamo Vitória Leda, sou nutricionista e hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Eu sei que principalmente depois da pandemia, no mundo inteiro, aumentou essas crises de ansiedade que tem na população, nas pessoas. E tem alguns alimentos que podem auxiliar na redução dessas crises de ansiedade. Claro que não apenas ele, né? É um conjunto. A alimentação tem uma influência muito grande nisso. Inclusive, tem alguns alimentos que podem piorar, podem levar a ter maiores crises de ansiedade. Existem deficiências nutricionais que podem te levar a ter crises de ansiedade também. Então, nesse vídeo, você vai aprender direitinho quais são os alimentos que podem te ajudar, os alimentos que podem te atrapalhar e quais são as deficiências que podem te levar a ter essa ansiedade. Ansiedade. Ela é uma maior preparação do nosso corpo para possíveis perigos. E isso, claro, é uma forma natural. Isso é uma forma de defesa do nosso corpo, para não ter risco da gente passar por perigos sem nem mesmo se preparar. Só que o que acontece? Quando esses níveis de atenção ultrapassam o normal, você está sempre ali atento com tudo, mesmo que não tenha um perigo eminente, você fica ali nervosa, ansiosa, às vezes acha que é até sem razão, né? Não tem um motivo, não tem algo que te levou a ficar ansiosa, mas você tá ali ansiosa e você nem sabe o porquê. E quando passa a ser assim, os níveis de ansiedade, a gente tem que ter uma maior atenção, porque passa a ser um problema. E a ansiedade, ela provoca tanto sintomas emocionais como sintomas físicos, como por exemplo, taquicardia, respiração ali pesada, uma hipervigilância, a pessoa tá ali sempre atenta, distúrbios do sono, seu sono ele pode passar a ter uma menor qualidade por conta da ansiedade, às vezes pode levar até mesmo a dores no peito. Então a gente tem que ficar atento a esses sinais para a gente ajudar o nosso corpo, para a gente conseguir melhorar, ajudando o nosso corpo e a nossa mente. E como eu falei, a deficiência de alguns nutrientes podem levar à ansiedade. Então isso é para vocês terem uma noção do quanto a alimentação adequada é importante para tudo na nossa vida. E quais são as vitaminas e os minerais que podem levar a essa ansiedade caso a gente esteja com deficiência? A deficiência de vitamina D pode levar a crises de ansiedade. E na pandemia, o que aconteceu? O trabalho em home office aumentou. Até os professores eram dando aula ali dentro de casa, os alunos estudando dentro de casa. Diminuiu a nossa exposição ao sol, a nossa maior fonte de vitamina D. E a deficiência de vitamina D pode levar à ansiedade, como vocês viram. Outra vitamina que sua deficiência leva à ansiedade é a deficiência de vitamina B e também a deficiência de magnésio. Inclusive, a deficiência de magnésio leva a uma bola de neve. Por quê? A deficiência de magnésio leva à ansiedade. A partir do momento que o seu corpo está ansioso, ele passa a perder mais magnésio. Então, o magnésio que já era pouco, passa a ficar ainda menos. Ele vai perdendo mais rapidamente o pouco magnésio que ainda tinha. E aí, claro, isso vai aumentar a sua deficiência e isso vai aumentar as crises de ansiedade, por exemplo. E existem alguns alimentos também que podem aumentar essas crises de ansiedade. O excesso desses alimentos pode levar a uma maior crise de ansiedade. Por quê? Quais alimentos? O excesso de cafeína. A gente sabe que a cafeína é um termogênico natural. A cafeína acelera o nosso corpo. E esse aceleramento pode influenciar negativamente nas nossas crises de ansiedade, assim como o excesso do consumo de açúcares simples também pode influenciar negativamente nesses casos, porque pode aumentar nossas crises de ansiedade. Tá
tá bom, você já falou sobre muitas coisas que podem influenciar negativamente nas crises de ansiedade. Mas o que é que pode nos ajudar? Vamos lá que eu vou te responder essa pergunta. Um neurotransmissor super importante no nosso sistema nervoso central é a serotonina. E para a produção de serotonina, a gente precisa de triptofano. E o que acontece? O triptofano, que é super importante para a produção da serotonina, a gente não consegue produzir ele no nosso corpo sozinho. Então a gente precisa consumir fontes dele. A gente vai conseguir ele por fontes externas. Então a gente tem que consumir alimentos que contenham triptofano para que a gente consiga produzir a serotonina. E a serotonina é aquele hormôniozinho que vai ajudar no nosso prazer, na nossa felicidade. Mas quais alimentos que contêm ele? Eu vou dizer aqui as quantidades que a gente encontra dele em 100 gramas de cada um desses alimentos. O que tem uma maior quantidade é o nosso famoso chocolate. Em 100 gramas de chocolate, a gente encontra 290 miligramas de triptofano. Mas não é o chocolate ao leite, aquele chocolate que é cheio de açúcar, que tem mais açúcar do que cacau. Não é esse chocolatezinho. É o chocolate de pelo menos 70% de cacau. O de 60% também vai ajudar, mas o de 70% ajuda ainda mais. Por quê? Ele tem uma maior quantidade de cacau e é o cacau que vai fazer essa diferença. E como vocês puderam ver, o excesso de açúcares simples atrapalha. Então, se for o chocolatezinho ali que mais tem açúcar do que cacau, vai mais te atrapalhar do que ajudar. Mas se for aquele chocolatezinho que tem mais cacau do que açúcar, vai te ajudar muito. Outro alimento que tem uma quantidade bem legal de triptofano são os ovos. Em 100 gramas de ovos, a gente encontra 165 miligramas de triptofano. Outro alimento é o leite. Em 100 gramas de leite, a gente encontra 42 miligramas. E a nossa querida banana também é uma fonte super legal. Em 100 gramas de banana, a gente encontra 10 miligramas. Eu falei aqui dos alimentos que a gente encontrava em maior quantidade para os alimentos que a gente encontra em menor quantidade. Então a gente tem que ficar atento à nossa alimentação. A alimentação tem uma importância muito grande. É claro que para a ansiedade não é apenas a alimentação que vai fazer diferença. A prática de atividade física também vai fazer uma grande diferença, porque ela também ajuda na produção do nosso hormôniozinho da felicidade. Então a prática de atividade física é super interessante, o acompanhamento com o psicólogo também é super interessante, para que a gente consiga se entender melhor, entender a raiz ali do problema. E como vocês puderam ver, o acompanhamento com o nutricionista também faz toda a diferença. Não adianta você estar ali tentando melhorar, tomando até alguns medicamentos, mas a sua alimentação não está ok, a sua alimentação não está adequada para que reduza esses níveis de ansiedade. A sua alimentação tem uma importância muito grande, então cuida da sua saúde, cuida da sua alimentação, se alimente de forma mais adequada para evitar essas deficiências, para evitar esses alimentos que podem atrapalhar e aumentar o consumo dos alimentos que ajudam. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que esse vídeo tenha te ajudado. E se ele te ajudou, já vai deixando o like e também se inscrevendo no canal caso você ainda não seja inscrito. E se você tem alguma dúvida sobre outro assunto, outro tema, se ficou alguma dúvida sobre esse tema, pode comentar aqui embaixo que eu vou amar te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar e eu espero estar conseguindo isso. Eu espero ver você no próximo vídeo. Tchau!